Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos por aqui o nosso No Divan da 316. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Então hoje nós vamos estar falando sobre investindo na qualidade dos seus sentimentos. Meu Deus. Então quer dizer que até os meus sentimentos também tem que ter qualidade, né, doutor Egnaldo? E ninguém para pra pensar nisso, né? Só vê que o cara vai só sentindo, né? Mas ele não para pra analisar, poxa, o que eu tô sentindo mesmo? O que tá acontecendo comigo mesmo? Que caminho que eu devo tomar? Não é? É mais ou menos isso aí, já. Eu quero já inclusive pedir pro senhor então fazer a introdução a esse assunto, então. Pastor Elber, eu estava rindo um pouco aqui no início quando surgiu um negócio de um vira-lata aí, não sei, um pedigree aí, eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Então vamos deixar o vira-lata e o pedigree para lá e vamos pensar no sentimento aqui, o que acontece. Lembrando que nós já falamos um pouco sobre, definimos emoções e sentimentos, e sempre quando a gente fala sobre emoções, a gente acaba quando fala em sentimento, a gente acaba confundindo com as emoções. Lembrando que as emoções são aquelas que são básicas, que faz o nosso organismo reagir, e os sentimentos já bem elaborado, né? Então nós vamos trabalhando isso a cada dia no nosso viver. E como o pastor mesmo disse, talvez nem percebemos, né? Tem vezes que não damos conta do que tem acontecido, né, em nossas vidas. Então a qualidade dos sentimentos, elas são importantes para avaliar, e fica o desafio aqui para cada ouvinte aí, os nossos ouvintes maravilhosos que estão participando aí, pensar sobre como é que são os seus sentimentos. Eu quero convidar você no dia de hoje e durante esse mês de fevereiro, pensarmos sobre os sentimentos. Quando eu falar emoções, vão estar na realidade lembrando a emoção primária e vindo para os sentimentos, como que eles estão sendo reagidos no nosso corpo, né? Por que às vezes a pessoa acaba ficando estressada, acontecendo tudo isso. Então, lembrando que quando bem elaborado, né? A gente tem aquela avaliação racional, emocional, do cognitivo ali, nós vemos o que vai mexer, que os nossos sentimentos, eles vêm das nossas emoções, aquelas emoções primárias, e o resultado deles é o que nós trabalhamos em relação a isso. Vamos trazer aqui mais explicados. Por exemplo, nós temos aquele momento em que um familiar, um amigo, em um dado momento fala alguma coisa, vem aquela reação de ira, né? Que é aquela raiva momentânea, e você reage naquela raiva, e às vezes corta o relacionamento, e passa-se tempo. E quantas famílias, às vezes, nós percebemos isso, a angústia que fica quando perde um familiar, que não teve tempo de pedir perdão, começa a vivenciar: olha, deixei de estar próximo dele há quanto tempo, quantas oportunidades eu perdi. Tudo porque lá atrás teve aquele gatilho, a raiva, e daquele momento veio a mágoa, e essa mágoa, isso que foi trabalhando no coração, é o sentimento que ficou ali presente, não foi trabalhado, não foi cuidado. E quantas pessoas têm sofrido com os seus sentimentos? E aí a gente precisa estar bem atento, porque vamos estar falando aqui também, e durante este mês de fevereiro, sobre aqueles sentimentos que são positivos ou negativos, né? E lembrando que o sentimento negativo nem sempre é um mau sentimento, mas sim ele nos traz frustração, algumas dificuldades que nos fazem ficar paralisados, e muitas vezes. Então, lembrando disso, hoje convidar você que está nos ouvindo para pensar nisso, para dar uma olhada dentro de você, fazer uma pequena avaliação. Como têm sido os seus sentimentos? Eles têm te dado prazer? Você tem conseguido viver bem? Você tem conseguido tocar a vida? Tem conseguido avançar? Ou você tem ficado parado, tem ficado reprimido, não tem conseguido dar conta de todas essas coisas? Então, pastor Elber, sobre isso nós estaremos falando hoje. Maravilha. Então tá aí, ó. Hoje então a gente
falando sobre investindo na qualidade dos seus sentimentos, e você pode participar com a gente. Então, fique tranquila que a gente não identifica aqui nesse quadro no Divã da 316. Você que quer participar, você que tem alguma pergunta, algum comentário e tal, você pode enviar pra gente através do 11 9 3003 0316, né? Você manda pra gente e lá você, a gente vai passar a pergunta ou o comentário para o doutor Aguinaldo e ele vai estar respondendo aqui pra gente. Agora, doutor Aguinaldo, o senhor já até deu meio que uma pinceladinha aí e tal. Agora, como que eu consigo identificar essa qualidade, meu irmão, de sentimento, né? Como que eu posso fazer isso, né? Quais os sentimentos que eu posso dar vamos dizer assim, um nome para ele, né? Para eu dizer, olha, esse aqui é o sentimento de qualidade, esse aqui não é um sentimento de uma boa qualidade, né? Enfim, como que eu posso identificar isso, meu irmão? Então vamos pensando sobre esse identificar, né? Pastor, vamos lembrando que como nós estamos aqui numa rádio missionária, né? E vamos lembrar daqueles que creem na Bíblia, creem na palavra. Então eu vou aproveitar esse momento e trazer, porque temos uma área que se chama psicologia da religião. E lembrando, eu gosto muito de observar o apóstolo Paulo quando ele escreve aos cristãos da Galácia, né? Aos Gálatas, e ele começa a falar naquele momento sobre obras da carne, fruto do Espírito. Então vamos usar aquela parte quando ele fala de obras da carne. E aí a gente vai identificando um pouco. Por exemplo, ali tem um momento que vai falando quais são aquilo que vai surgindo, o que vem vivenciando nas obras da carne. E aí vou pegar um apenas. Por exemplo, você pode gostar você tem um amigo ou um familiar, uma pessoa que você tem como um ícone para você, que você admira, e próximo ou não, e você de repente gosta de ter o mesmo gosto que aquela outra pessoa tem, seja de um patrimônio, seja de um automóvel, o que for, e num dado momento aquela pessoa que você admira, ela trabalha, ela investe e ela conquista aquilo que ela queria e você não conquistou. Quando o fato de você gostar do que o outro gosta não há problema nenhum, né? Mas quando você não consegue conquistar e se sente mal porque o outro conquistou aquilo que você gostaria de ter também, aí é o cuidado que eu preciso avaliar. Aí vem o chamado autoconhecimento, tem que olhar para dentro de mim. E um dos textos, nesse texto que Paulo vai falando lá, antes dele falar do fruto do Espírito, ele fala de uma das coisas que está dentro da gente, né? Que ele fala assim, pode ser a inveja. Então, olha só, eu vi o meu amigo ou um familiar meu conquistar algo que eu queria conquistar também. Ele batalhou, ele conseguiu, ele investiu e eu talvez não tenha investido tanto, e essa pessoa conquistou, e ao invés de eu me alegrar com ele, com a conquista dele, eu acabo me sentindo mal. E esse sentir mal vai gerando dentro de mim, às vezes, o afastamento desse meu amigo ou desse familiar, ou eu começo a falar que ele conseguiu de formas que não deveria. Então percebe bem as reações que eu vou começando a trabalhar, que eu vou começando a vivenciar ou até mesmo comentar para outros, e aquele tudo fruto do que eu estava sentindo, né? Do que eu estou sentindo, é um sentimento. E aí eu preciso estar atento. O que me levou a fazer isso? Tem pessoas que entram no sofrimento, né? Por causa disso. Lembra daquela frase que nós falamos há um tempo atrás e vimos aí naquela da para-choque de caminhão, né? Dói mais o invejoso a vitória do outro do que sua própria derrota. Então, às vezes eu não vejo o que eu não conquistei, mas que o outro conseguiu. E aí eu preciso estar atento se qual é o sentimento que está ali dentro. Por que está me fazendo afastar? Por que me fez ficar frustrado? Por que isso me paralisou? Será que eu não posso? Ou eu quero aquilo que o outro quer, né? Então eu preciso estar bem atento. Por exemplo, automóvel tem modelos do mesmo modelo, da mesma linha, tem vários modelos diferentes. E você pode ter o que o seu amigo tem. Tem pessoas que é tão amigo do outro que tem o mesmo modelo, o mesmo ano, conquistam juntos, trabalham, e não há problema nenhum em relação a isso. Se isso começou a fazer mal para mim, então algo está sendo trabalhado ali dentro que eu preciso conhecer. E o que isso faz na minha reação ou no meu viver? Ele me paralisa.
deixa de eu poder conquistar outras coisas, porque eu estou preso naquele sentimento ali. Deu para poder entender um pouco, pastor? Sim, com certeza. E o sentimento, né, doutor Ignaldo, assim, que as pessoas normalmente cultivam em relação a alguém ou a algo, né? Normalmente começa por alguma coisa que ela percebeu, não é? Por exemplo, vamos tratar de um pet, né? A pessoa a gente vê vários casos de pessoas que, por exemplo, eu não gosto, eu não quero pet, eu não gosto de pet, né? E enfim, mas aí de repente alguém por um acaso chegou e deu aquele pet àquela pessoa. E aí ela começa a olhar, observar, né, e tal, e ver aquela gracinha, aquele bichinho brincando com ela ali, porque é um bebezinho, normalmente é um bebê, né? E aí aquele bebê e tal, então aquilo de repente brotou dentro dela um sentimento gostoso, né? De carinho e agora de cuidado com aquele serzinho ali que depende dela, né? Pra comer, depende dela pra tomar água e tal. Enfim, brotou um sentimento, né? E ao mesmo tempo, ou melhor, e por outro lado, também nós temos situações em que decepções, né? De repente começou ali uma decepção e aí conforme você enxerga essa decepção, você também começa às vezes querendo ou não, né? Que eu acho que tem como a pessoa, como o senhor muito bem colocou no o título aqui, que é investir na qualidade, né? Então a pessoa querendo ou não, ela começa de repente a também investir naquilo que trouxe de ruim nessa decepção, e ela começa a focar só naquilo, e aí começa a aumentar ali aquele sentimento. Eu acho que é mais ou menos isso, né, doutor Ignaldo? Agora sim, como que eu faço para fugir dessa situação? É terapia.com mesmo? Terapia.com, isso aí. O primeiro momento é perceber, pastor Elber, que o que vai dentro da gente, né? E investir nessa qualidade, e essa é uma oportunidade para os nossos ouvintes agora dar uma parada e olhar o que tem se passado dentro da sua mente, dentro do seu coração, e o que o seu organismo tem reagido por conta disso. Isso é fundamental. Então, quando eu começo a ter essa percepção, eu vou buscar, e não estou conseguindo dar conta, eu vou buscar ajuda. E essa ajuda às vezes essa ajuda até vem, como o pastor mesmo colocou ali, talvez eu não esteja percebendo, aquela pessoa que não gosta de um pet e recebe por conta da consideração de quem a entregou para ela, ou seja, no primeiro momento ela recebeu de alguém que a considera muito bem, e ela também, e nessa reciprocidade ela tenta dar conta de cuidar, e a partir daquele momento ela vai vivenciar algo bom, porque vai aprendendo a cuidar, a ter o contato, como também nós sabemos que na área de tratamento tem muitos locais que usam também os animais para poder ajudar no desenvolvimento psicoemocional de pessoas que em asilos, em hospitais, né? Temos a ecoterapia, temos todas essas questões que usam animais também para poder ajudar. Mas tirando agora a questão do sentimento, o que fez? Você recebeu, você percebeu, e o seu estado de ânimo começa a mudar pelo estímulo que você está tendo ali vindo externo. Então, a realidade é que eu preciso dar conta que as minhas emoções, mesmo as emoções primárias, elas vão desencadear daqui a pouco. Quando você reage, uma coisa é você ter aquele medo que você faz você fugir, que é muito bom, mas também aquele outro medo que faz te travar, por exemplo, falar em público. Então, quando pensa em falar em público, você já fica ansioso, fica com medo. Então, você vai dar conta a partir muitas vezes de experiências que você tem vivenciado. Alguém pode até te sinalizar sobre isso, ou você mesmo. Então, a pessoa deu conta que ela não está conseguindo resolver aquele momento, e por que tem estado sempre amarguradas. Tem pessoas que são amarguradas com a vida o tempo todo e não percebe ou não se percebe, né? E nesses momentos alguém de fora
ou alguma pessoa que está vivenciando ali, ou ela mesma, percebeu que esses sentimentos têm travado, têm tido dificuldade. Às vezes nós encontramos pessoas que falam assim, ó, tudo que eu faço dá errado, nunca dá certo, eu tento começar uma coisa, nunca termino, e aí você precisa de um heterossuporte, de uma terapia, de um cuidado em que você vai parar e começar a avaliar o que tem movido isso e quando começou tudo isso na sua vida, ou qual o momento que você pôde se perceber que estava acontecendo. E aí é importante investir nessa qualidade. Geralmente, pastor, a gente vai perceber que aquelas pessoas que, ou nós mesmos, quando começamos a nutrir aqueles sentimentos que só fazem mal, o dia fica péssimo, fica difícil para todas as coisas, você não tem ânimo muitas vezes e precisa trabalhar tudo isso. Você pode ter sentimentos que são bons, positivos, que o seu estado de ânimo sempre vai te ajudar a vivenciar e passar pelas lutas do dia a dia. Muito bem. Doutor Ignaldo, o senhor falando aí, eu estava aqui pensando, né? E as pessoas, doutor Ignaldo, assim, que de repente elas estão exatamente nessa agenda. Alguém tem me decepcionado e basta a primeira decepção, principalmente se for alguém perto, alguém próximo, né? Às vezes até filho, né? O filho, o cônjuge, né? Sei lá, um amigo de convivência de muito tempo, né? E aí, assim, quando de repente você sofreu algum tipo de decepção e aí agora você começa a focar só naquilo, só na decepção que você sofreu. E aí, através disso, essa tua agenda, eu acredito que começa a te levar a pensamentos, né, de que você agora só vai começar a ver defeito nessa pessoa, ou então indícios de outra decepção, né? E você nunca, né? Às vezes, pelo fato de estar com essa agenda, com esse foco somente nisso, você nunca vai conseguir ver de novo, né? O lado bom desta pessoa, desse alguém, não é isso, doutor Ignaldo? E para as pessoas também conseguir superar isso, que às vezes é difícil, né? Às vezes a pessoa fica ali com mágoa mesmo e tal. Como é que faz para superar, doutor Ignaldo? Então, para superar, primeiro é tomar conhecimento desse sentimento e o que tem acontecido dentro da pessoa, da própria pessoa, né? E para isso, é o que a gente sempre vai falando, se você não tem dado conta, precisa de ajuda, precisa de alguém que possa trazer isso à memória. E a terapia vai te ajudar a pensar, a observar e olhar dentro de si. É justamente você conseguir dar conta do que é essa decepção. E aí a gente precisa estar atento, pastor Elber, porque decepção todos nós vamos passar por ela, seja no momento que vamos decepcionar alguém ou vamos ser decepcionados, ou então nos decepcionarmos a nós mesmos pelas atitudes que às vezes tomamos. Então eu preciso estar atento em relação a como tem sido como eu tenho gerenciado a minha vida e o que eu quero de propósito para a minha vida, né? Se eu começar a fazer algumas perguntas, né, sobre esse sentimento, né, desejando, como que eu quero vivenciar, né? E aí eu pergunto, olho para mim e falo assim, é esse sentimento que eu quero estar vivenciando ao longo da minha vida? É isso que eu quero para mim, ficar aborrecido com alguém, magoado? Porque as pessoas, cada uma no seu momento, cada pessoa é singular, cada uma tem o seu objetivo de vida e propósito, vem ela adquirido ou aprendido ao longo da sua história, e vamos observar que cada pessoa tem o seu direito de escolha. Então eu posso escolher e eu vou respeitar o outro e entender que essa é uma opinião ou o que o outro está pensando, mas ele não é só aquilo, como eu também não sou só aquilo que eu estou pensando, depende do momento que eu estou vivenciando. Por isso que a gente vai observar, por exemplo, eu gostei muito de ouvir pela manhã a missionária Márcia Doneda falando, e vai estar falando hoje sobre o retorno às aulas, falando o pastor também, que estava também falando, o pastor Jefferson, falando sobre o acompanhamento que tem ele em relação aos psicólogos e também aconselhamento pastoral. Então a gente vivencia tudo isso ao mesmo tempo. A nossa vida, ela não é por sessões, ela é por inteiro. E naquele momento você pode, por exemplo, estar indo e perder o horário do seu ônibus e você estava com um compromisso.
E aí você fica aborrecido, ou porque o ônibus acha que, sempre a gente vai achar que alguma coisa aconteceu, né? O ônibus saiu, passou antes da hora, e o ônibus passando antes da hora, então eu vou reclamar com a empresa. Mas e se eu me atrasei na hora da saída? Então eu preciso estar atento como eu estou vivenciando, como eu estou trabalhando essas emoções, o que eu estou olhando no dia a dia, como eu estou reagindo a elas, né? Porque então eu posso parar e perceber, olha, o ônibus passou, eu que me atrasei, vou procurar um outro meio de transporte, seja um Uber, seja um táxi, o que for, peço ajuda a um amigo e vamos trabalhar em relação a isso e tocar a vida. Mas geralmente o que acontece? Vem uma frustração, vem um aborrecimento e eu sempre quero achar um culpado daquilo que talvez eu mesmo tenha causado. Então eu preciso olhar para dentro de mim também e ver qual é aquele momento, se eu estou em condições e se até mesmo para responder alguém eu estou pronto para responder naquele momento. Muito bem. Até porque, né, doutor Aguinaldo, assim, eu acho que é importante a gente estar tentando investir na qualidade aí dos sentimentos, porque isso vai influenciar o teu dia a dia nas tuas decisões, né? E tem decisões seríssimas na vida da gente que às vezes a gente quer tomar exatamente em cima de sentimentos e nem todas as vezes, né? E nem todas as vezes você vai ter razão, né? Os teus sentimentos nem todas as vezes vão te levar a uma boa decisão. Acho que é isso que eu quero dizer. Então a gente acha que tem que ter muito cuidado, porque às vezes você começa a focar tanto na mágoa, no problema, numa situação, né? E a ponto de querer, por exemplo, sair de um emprego, pedir demissão de um emprego, né, estável, sair de um relacionamento, né? Tirar pessoas que você ama do teu convívio por conta de um momento ali, de uma situação momentânea, né? Então, assim, acho que tudo isso, né, doutor Aguinaldo, acho que a gente tem que, aquilo que a gente falou lá no passado, há uns programas para trás, né? Às vezes sobre uma pressão de sentimentos, a gente quer tomar uma decisão muito importante e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, doutor Aguinaldo? É interessante, pastor Elber, quando o pastor traz essas colocações, essas experiências, né? Nós vamos observar o seguinte: todas essas aí vão mostrar para nós um momento que não soubemos lidar com eles e vieram as frustrações, vieram aqueles, e aí eu vou dizer que seriam os sentimentos negativos, né? Que faz você tomar uma decisão que é num rompante, num momento em que você não parou para pensar, você estava com aquele sentimento difícil ali, você não estava dando conta, não pediu ajuda, não procurou, e depois você vai continuar amargurando, ou seja, trazendo tudo isso dentro do seu coração e sempre tentando justificar que o que aconteceu contigo foi o outro que causou, ao passo que eu preciso também observar dentro do que eu estou vivenciando, né? Então nós temos a oportunidade de estar vivendo momentos alegres, agradáveis, levar outras pessoas também a viver aquele momento de alegria, um momento agradável e saber separar. Um dos momentos também que a gente tem que observar é que, ainda mais agora nesse período que está mais ou menos pós-pandêmico, né? Mas que começamos a fazer todas as funções, ou quase todas, home office, né? E aí você acaba não conseguindo separar um tempo para você, um tempo para a sua família, um tempo para poder olhar lá fora e conseguir enxergar um pouco mais longe. E aí, olha só o que vai acontecendo com os seus sentimentos, né? Você está ali, você precisa dar conta de muitas coisas e com isso começou e aí entra a tal do burnout, né? Porque o excesso de trabalho e você está trabalhando dentro de casa e não consegue separar qual é o tempo correto, igual você tinha para a empresa, você tinha aquele horário que você trabalhava, cumpriu suas 8 horas e ia embora, mas quantas vezes você continua trazendo tudo isso? E aí vai uma sobrecarga. E nessa sobrecarga que você está vivenciando, você deixa às vezes de dar atenção e olha como uma coisa vai mexendo com a outra, né? Se é um chefe de família que está ali, tem um filho que demanda um cuidado, é uma criança, e aí você dá uma resposta para aquela criança que o pai está trabalhando, aquela forma meio áspera, né? Por causa do momento que você tem que dar conta, e quando você começa a perceber, vem aquele sentimento de culpa,
né? Aquela dívida que você percebeu, e aí vem aquela angústia, e aquele momento passou e você não consegue agora voltar, e muitas pessoas não conseguem chegar e falar: olha, me perdoa, eu excedi naquele momento, porque entra outros sentimentos que se eu fizer isso vão me diminuir, e tudo isso vai envolvendo, olha que vai se tornando uma bola de neve, e com isso vai se arrastando ao longo da história. Olha a qualidade de sentimentos que vão trazendo ali, momentos negativos, sentimentos negativos que vão trazendo frustração, a resposta que vai sendo provocada vai sendo complicada, e aí acaba que nós começamos a observar com a pandemia um número maior de problemas familiares, de agressividade, e as pessoas não conseguindo dar conta. Então precisamos aprender a dar conta disso, mas só tem uma forma: olhando para dentro de si. E o olhar para dentro de si nem sempre é fácil, né? Porque é difícil a gente olhar para a gente e observar e falar assim. Se eu pergunto para alguém, fala assim: fale pelo menos 5 qualidades suas. E depois que a pessoa vai lutar para achar as 5 qualidades, aí eu falo assim: agora fala 5 coisas que não são boas que está dentro de você. Olha como é difícil. Muitas vezes as pessoas conseguem achar o que é ruim, e o que é bom fica difícil de olhar, e precisa de um olhar externo. Então é o momento de poder investir nesses sentimentos, lembrando que o sentimento sempre vem de uma reação da sua emoção que você vivenciou ali ao longo da sua história. Aquele momento ali é aquilo elaborado racionalmente, e você fica com aquela dificuldade de agora dar conta de tudo isso. Muito bem. Doutor Ignaldo, começaram a chegar aqui as perguntas, né? E então vamos lá, tem a primeira já aqui. A pessoa está dizendo o seguinte: depois de muito trabalho, eu montei um negócio e tenho percebido que um parente está indicando pessoas para outro profissional. Já ajudamos muito essa pessoa e ela parece que sempre trabalha contra. Não foi só conosco que ela fez isso, que ela faz isso, né? Ou que ela fez isso ou faz, enfim. Essa pessoa critica os produtos que um tio dela produz e indica as pessoas para comprarem com outro. Sempre que fazemos algum elogio a alguém bem-sucedido, esse parente sempre faz uma crítica negativa sobre a pessoa alvo do elogio. Me parece que ela não suporta ver que alguém está indo bem. Como lidar com pessoas assim? Aí ele botou mais a pessoa acrescentou mais aqui, disse assim: essa pessoa aí em questão já montou um negócio, mas por falta de administração faliu. Ok, pastor Elber. Primeiro detalhe é olhar para dentro de si, né? Porque assim, cada pessoa é uma pessoa em singular e cada um tem o seu direito, né? E se eu monto algo e eu estou investindo, eu vou trabalhar a qualidade daquele meu produto, vou investir, e o outro pode até ser concorrente, né? Fique à vontade, mas o que eu preciso estar atento é como eu vou lidar com toda essa circunstância. Eu posso até chegar para a pessoa, se for bem íntimo, se eu tiver condições de conversar com ela para que ela possa procurar uma ajuda e trazer para ela: olha, você já reparou que sempre quando um outro ou um parente nosso está fazendo algo e você sempre acha que é o contrário, que não serve, só outras pessoas estão indicando, então poder sinalizar que eu estou atento ao que está acontecendo, mas independente disso, é uma escolha dele e eu vou trabalhar. E agora eu preciso estar atento para que essa circunstância que o outro está causando não me cause problemas no meu relacionamento comigo mesmo e com os outros. Então é algo que não é tão simples, não é tão fácil, né? E o outro pode às vezes nem perceber que são as mágoas, as frustrações dele, o que ele vivenciou, o que ele não conseguiu alcançar, que está fazendo ele tomar essas decisões que o afastam das pessoas, né? Às vezes a gente vê sempre brincadeiras, pessoas contando, falando, mas é sério uma coisa dessa. Então eu preciso estar atento no meu coração, como que eu vou lidar, né? Se eu falo com a pessoa falou o contrário, eu posso dizer para ela: olha, você já reparou que toda vez que a gente vê algo de positivo, de bom, e você não consegue enxergar isso? Porque muitas vezes eu quero ver o ruim por causa daquilo que eu estou sofrendo, e é um sofrimento que a pessoa carrega, e ela precisa geralmente dar conta: olha, repare bem,
A pessoa precisa se dar conta disso para poder pedir ajuda e perceber que não é bom para ela, né? Para o outro vai continuar crescendo, o outro vai continuar investindo, vai continuar trabalhando e vendo sempre aquilo que é de positivo, porque nós não somos expert em tudo, como também precisamos de ajuda do outro, estar próximo do outro, da indicação. Então, se o outro quer indicar o meu concorrente, tudo bem, há espaço para todo mundo. Eu só preciso aprender a lidar com isso. É melhor eu lidar com isso e sentir bem do que eu me frustrar e perder a amizade, perder o contato, porque uma hora eu posso precisar e o outro pode precisar de mim também. Maravilha, maravilha. Doutor Aguinaldo, tem mais perguntas chegando e uma pergunta que particularmente eu acredito que tem não só dessa pessoa que fez, mas eu acredito que é algo que acontece em muitos relacionamentos, né? Até porque normalmente o cônjuge, o marido, né? Ele acho que é meio que natural, né? Do homem, ele ser meio casca grossa mesmo, meio insensível, né? E a pessoa mandou aqui a pergunta seguinte: quando o marido sempre te fere e não pede desculpas, né? Eu acredito que isso é algo bem comum. O que fazer para não alimentar esse sentimento, né? De fato é complicado, né, doutor Aguinaldo? Porque assim, eu acho que isso é bem comum. O senhor que atua aí como psicólogo deve ouvir muito essa queixa, né? De mulheres que estão assim em relacionamentos quase que se sentindo entubadas, né? Eu acho que esse é o termo assim porque dizem que quando a pessoa vai ser entubada, diz que é algo muito, muito ruim, né? Diz que é horrível, né? E então tem mulheres que estão se sentindo assim, entubadas, né? E assim, de fato, para deixar de alimentar esse sentimento, né? De mágoa, de tristeza em relação ao marido e tal, que sempre tá ali magoando e tal. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso. Então, pastor Elber, uma das coisas que aí eu vou dizer, né, para a questão do casal, do cônjuge, porque quando inicia aquele momento de namoro, de conhecimento, você já conhece o outro por parte ali, né? Mas você só vai saber quem é o outro mesmo depois de casado, é uma realidade. E dependendo do relacionamento, o que vocês estão trabalhando, o que a gente trabalha ali dentro, porque cada um tem o seu sentimento, tem o seu direito, e agora estão compartilhando, né? Estão vivendo ali um só momento. É muito fácil quando estamos vivendo em tetos separados, vivendo em casas diferentes, né? Agora, quando você sai da casa dos pais, e a gente sempre trabalha isso na orientação, porque quando você sai da casa dos seus pais, você tem todo um contexto de vida, todo um trabalho que você vivenciou, como você foi ensinado, e tudo isso você vai levar para dentro da sua casa no relacionamento com o seu cônjuge. E aí o seu cônjuge também, principalmente um homem, como o pastor mesmo falou, né? E dependendo do tempo, quando a gente fala assim, esse tempo de relacionamento, de casamento, se é um relacionamento já mais maduro, ou dizer assim, para não dizer que já tem um tempo, né? Vamos lembrar que o contexto era totalmente diferente. O marido era aquele que, como o pastor falou, você acaba sendo aquele casca grossa, né? Que só tinha que levar o alimento para dentro de casa, e que a esposa às vezes tinha que tirar até a botina dele ali, né? E ali era essa submissão que acontecia no relacionamento. Então, qual é o tipo de relacionamento? Como que você tem trabalhado? E aí você precisa estar atento com os seus sentimentos. Porque você ama esse cônjuge, você está junto com ele, você tem trabalhado isso. Agora, se você fica carregando, você já conhece e sabe como conversar. Você pode trazer isso e pode, em momentos específicos, apresentar a ele o que você tem sentido. O problema maior é que nós muitas vezes não conseguimos falar o que estamos sentindo, com medo de ferir o outro ou de a situação ficar pior, né? Então a realidade é: primeiro, avalie a qualidade que você tem sentido aí, como é que está o seu sentimento. Isso tem causado muito problema ao longo da sua história, ao longo do seu casamento. É da agora que está acontecendo, hoje que você está percebendo isso, ou você já vem percebendo isso há muito tempo. Mas no primeiro momento, quando que você pôde falar isso? Quando que você conseguiu sair de dentro das quatro paredes com o seu cônjuge e olhar lá fora?
poder vivenciar qual é a história de vida que você idealizou e tem trabalhado para isso. Então, muitas vezes a gente só vê aquilo que nos fere, e a gente fala sobre isso no relacionamento. Geralmente a gente acaba sabendo como fere o outro, né? Então eu preciso tomar cuidado, e eu preciso saber, e preciso dizer: é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero vivenciar, ou eu posso melhorar ajudando o outro a ser melhor também, e a estar melhor, e viver essa alegria? Porque muitas vezes a gente fala assim: é assim mesmo, não vai dar certo, vou continuar assim mesmo. Então você vai continuar sofrendo e não vivendo um momento de alegria. A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande. Ok, pastor? Tem muitas possibilidades de trabalho. Tá me ouvindo, doutor Aguinaldo? Estou ouvindo. Ah, ok. Muito bem. Então, assim, a gente, o senhor estava falando exatamente, respondendo, né, a essa pessoa, e assim, de fato, a mulher, né, ela é mais, com certeza mais sensível, né? E como a gente falou lá no início, e que, diga-se de passagem, é o tema do nosso bate-papo hoje aqui, né? O assunto de hoje, né? Para investir na qualidade dos seus sentimentos, é justamente isso, porque assim, quando, no tocante ao marido, né? Quando esse maridão, né, que o cara acostumou, ele entrou num relacionamento, e às vezes a mulher, ela sente todas as atitudes do camarada, né? Mas aí, só que aí o cara, ele, como ela talvez não se manifestou, ou se manifestou em algum tempo e viu que não ia perceber, não ia, viu que não ia resolver, né? E aí ela foi engolindo isso, só que ela tá alimentando esse sentimento de mágoa, e aí quando vai chegar um tempo que aí ela acha que a solução, aí começa a focar, né? O foco muda, o foco já que tava na mágoa, né, doutor Aguinaldo, agora muda pra querer acabar com o casamento. Não, olha, eu não vou aguentar, e ela começa a colocar isso na cabeça, e aí em vez de estar focando em solução, agora ela tá só focando no problema, né? E como o senhor muito bem falou aí, né? Eu acho que quando é um relacionamento mais maduro, né? Acho que tem que de alguma forma tentar colocar isso para fora, né, doutor Aguinaldo? Para que esse marido entenda que existe uma outra pessoa, né? Que existe uma outra pessoa do outro lado, e que precisa de alguma forma de uma resposta dessa pessoa, de uma atenção dessa pessoa, de uma mudança desta pessoa. E de fato isso aí, eu acho que só quem pode ajudar esta mulher ter essa paciência todinha, eu acho que é o terapeuta mesmo, doutor Aguinaldo. Outra pessoa não vai conseguir, não. Então, pastor Elber, terapia de casal é fundamental para isso, porque às vezes nós não paramos para ouvir. Ouvir é algo muito difícil, não vamos negar, né? Você conseguir, porque tem todos os ruídos, e dentro de quatro paredes, dentro de uma casa, o casal ali, vamos pensar em uma família planejada, né? Aquela família em que o casal, a jovem foi trabalhando, foi investindo, falando dos seus sonhos. E agora, uma das coisas que a gente sempre trabalha, e isso vai envolvendo os sentimentos, porque ao longo da história, né? E aí a gente pergunta ali o quanto que a pessoa convidou o outro para fazer parte dos seus sonhos, do seu projeto de vida. Então, o casamento, ele é um projeto nascido de Deus, né? Vamos olhar isso aí e nós cremos assim pela Bíblia, e aí nós vamos observar que agora esse vai ser trabalhado. Então, quando aquele casamento que o jovem teve tempo de aproveitar, de viajar com o seu cônjuge, investiu todos os seus sonhos, e depois vem os filhos, conforme tudo planejado, naquele momento certo, ele vai conseguindo administrar tudo isso. Agora, aquele jovem ou aquela jovem que isso não tem acontecido agora, mas antes, e aí fala sobre aquilo que o pastor citou, né? Viveu um momento de pressão, quer sair de casa e quer tomar conta da sua vida, e acha que é através de um relacionamento conjugal. E aí ele sai dali, vai para um relacionamento conjugal sem amadurecer, sem trabalhar. Aquela jovem vai sem pensar nisso, trabalhar, elaborar tudo isso, e aí ela vai naquele momento que quer estar bem, viver bem.
e esquece que é um momento a dois que vão se tornar um só e vão trabalhar momentos juntos. E a gente chama essas pessoas, às vezes, no setting terapêutico, quando a gente vai trabalhar o terapia de casal, para que eles possam observar justamente isso, o quanto você tem convidado ao outro para estar junto com você nos seus sonhos e quanto você está fazendo parte do sonho do outro, e naquele momento o sonho não é só pessoal, ele acaba sendo um sonho do casal, um conjunto ali, que vão ser arestas, terão que ser aparadas e outras coisas sendo trabalhadas para o crescimento. Então, quando a gente observa-se numa lista de sentimentos positivos, por exemplo, o amor, aí vamos observar que o amor ele vai trabalhando aquele momento em que o desejo que você quer que aquela outra pessoa tenha tudo de bom, tenha o melhor, e você quer fazer parte dessa história. E você está fazendo parte dessa história. Então, aí começam agora essas dificuldades. Eu começo a ver que aquele príncipe já não é mais príncipe, aquela princesa já não é mais princesa. O que aconteceu? O que está trabalhando? Será que são coisas minhas que eu também fui inserindo, fui trabalhando? E olha que eu estou trazendo aqui não algo para que você se sinta culpado, mas muito pelo contrário, que a pessoa possa avaliar qual é o sentimento que ela está vivendo, qual é a qualidade desse sentimento, está agradando, está sentindo prazer em ver o outro crescendo, em ver o outro junto com eles, crescendo juntos, né? Vivenciando tudo isso. É bom. Se esse sentimento lhe agrada e você está conseguindo dar conta da sua vida, maravilha. Se não, se você começa a olhar o mundo agora como algo pesado e difícil, então precisa avaliar e trabalhar todas essas circunstâncias para que você se sinta bem. Talvez eu não possa mudar o outro, né? Eu não vou mudar o outro, mas eu posso muito bem aprender a lidar de forma que ele possa admirar e sentir a necessidade de mudança no momento que quiser, mas eu posso me sentir melhor e posso vivenciar o melhor do dia a dia nesse encontro com o outro, que vai ser maravilhoso. Pastor Elber, seu som deve estar desligado. Ok. Doutor Guinaldo, eu tava lembrando aqui de quando eu abri o programa, coincidentemente eu estava falando sobre a chuva, né? Que a chuva hoje aqui em Brasília, por exemplo, choveu demais, né? A chuva fortíssima a partir das 3 horas da manhã, mais ou menos. E então quando eu acordei com o barulho da chuva, eu pedi a Deus, né? Até para que pudesse guardar essas pessoas que estão na rua e tal, e eu lembrei disso agora pela manhã, né? E também lembrei que a gente vê muitas reportagens, né? De pessoas que estão em situação de rua, que são pessoas que têm casas, pessoas que têm parentes, né? Tem aqueles que foram obrigados mesmo a ir pra rua, né? Mas tem outros que não, né? E foram justamente por conta disso, porque começaram às vezes, muitas delas, a focar, né, em sentimentos ruins, a ponto de sair de suas casas, do convívio de suas famílias, por conta de decepções, por conta de mágoas, né, por conta, e eu particularmente já vi várias reportagens, né, de filho que brigou com o pai, de marido que brigou com a esposa, ou que foi traído, ou que brigou com o filho, né, e aí foi para situação de rua, né, e enfim, são várias situações, e tudo isso por conta de sentimento de ficar focando somente em algo ruim, né? E não consegue mais ver nada bom, não consegue a ponto de tomar uma decisão que pode lhe trazer às vezes você está achando que vai resolver o problema e pelo contrário, você vai trazer um desafio bem maior, né? Bem maior que esse que a gente está citando aqui de exemplo de situação de rua, né? Não é fácil, principalmente numa situação hoje, né? Como por exemplo, numa chuva dessa que tem dado aqui em Brasília, em São Paulo, principalmente nessas grandes metrópoles onde a gente vê muita gente em situação de rua, né? Que às vezes sai do interior e vai para as grandes metrópoles e vivem essa situação aí, não é fácil. Numa madrugada, por exemplo, né? Porque quando começa a chover, cai a temperatura, dependendo de onde a pessoa estiver, vai molhar, né? E enfim, é algo terrível. E tudo às vezes por conta de que a pessoa ficou alimentando um sentimento ruim, né? Em relação a alguma coisa que aconteceu na vida dela. Mas, doutor Guinaldo, chegou mais uma pergunta aqui pra gente. A pessoa está dizendo o seguinte:
O que fazer quando o marido resolve se colocar como velho e que não pode nem deve mais sonhar com muitas coisas que a esposa ainda sonha e deseja, como por exemplo, ter mais um filho? Às vezes a luta para não deixar sentimentos de tristeza se instale é bem difícil. A nossa ouvinte mandou aqui pra gente. Achei interessante, pastor Elber, como a fala se coloca como velho, né? Ou seja, vamos dizer que envelheceu o pensamento, né? Vamos colocando assim entre aspas, vamos pensar nisso. E a questão toda é observar assim, o que levou, o que tem levado a esses momentos ou a esse sentimento, né? Porque muitas vezes é uma frustração, é uma dificuldade de olhar esse tempo e quando olha o tempo assim, todas as coisas que precisarão dar conta e vivenciar e fica com medo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Agora, por exemplo, vem uma criança e eu já vou estar com a idade de ser avô, então como vou fazer? E a realidade essas preocupações que vieram e aí como fazer trabalhar sobre esses sentimentos, cuidar desses sentimentos, sobre por que está pensando desse jeito, né? Que vai falar, olha, eu não vou ter condições e são as próprias frustrações, eu não vou ter condições de acompanhar, de ajudar, de fazer algo novo e vem esses momentos que precisa ser ajudado. E aí essa esposa poder falar dos seus sonhos, poder compartilhar com os sonhos dele, poder vivenciar e falar, olha, ainda há tempo, a gente pode vivenciar, hoje tudo tem mudado e aí essa história pode melhorar. Mas lembrar disso, o convencimento do outro não é tão simples e fácil, né? É algo que tem que ser trabalhado juntos. Repare que não é uma decisão só dela, é uma decisão do casal. E nessa decisão do casal precisa trabalhar todo momento, não só os sentimentos dela e os desejos dela, mas o desejo dele e olhar o que está à volta. O que pode estar impedindo, né, esse pensamento é o medo de não dar conta daquilo que virá a ser, poderá vir a ser, né? Ter uma criança, começar tudo de novo é algo maravilhoso. Eu sempre falo isso quando um casal chega e fala que estão grávidos, né? E a gente fala assim, olha, aproveita bastante, invista bastante em tudo isso. E alguns até acham estranho, né? Quando a gente fala isso, olha, vai tirando foto, porque quando a gente fala hoje com o celular, né? Os selfies que vão se fazendo, os desenhos que a esposa faz, a mãe faz ali na barriga, tudo algo novo, algo bonito, né? Que não tinha, vou dizer assim, no meu tempo, né? Vamos dizer, não é que eu seja velho, mas será de uns 20, 15 anos para cá, avançou muito. E viver esse momento são momentos bons, momentos importantes. Mas quem é que vai participar dessa história? Porque no final é uma vida que está chegando também. Então, sentar, conversar, não é tentar convencer, mas é juntos observar e trabalhar esse momento e buscar ajuda para que possam tirar os medos que possam estar surgindo e assim, quem sabe, dar conta e continuar no novo momento. Muito bem. Teve uma pessoa que fez um comentário aqui, ela dizendo o seguinte: ouvindo esse bate-papo, me vem à mente alguns versículos da palavra de Deus, como por exemplo, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, que está lá em Romanos 12:18, e ainda, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz a parte ao aperfeiçoamento mútuo, em Romanos 14:19. E aí ela diz mais: na verdade, relacionamento é algo peculiar, só sabe quem vive. Mas, se tivermos antenados na palavra de Deus, nos ajuda muito nessa convivência. É o que tenho aprendido todos os dias. Não é fácil. Esse foi o comentário aqui da nossa querida ouvinte. E, doutor Ignaldo, assim, o homem, né? Eu acho que principalmente nós, homens, né? Nós temos que dar essa atenção, né, a essa parte mais sensível que é a mulher no casamento. A mulher, nós temos que entender que a mulher, inclusive, ela é tão sensível a ponto de
perceber algo que nós não percebemos. O homem é desde a sua criação, ele é aquele cara mesmo, ele é o guerreiro, ele é o caçador, né? Ele é o que sai para ir buscar o alimento, então é isso que é pregado para o homem desde a sua infância, né? E muitos, como o senhor já até falou aí, muitos se portam exatamente desse modo e ponto, né? Ele não quer saber de mais nada. E nós temos que estar muito atentos, porque a mulher, eu particularmente, eu tenho aprendido, eu já tenho vou fazer agora 26 anos de casado, né? Então, assim, e eu tenho aprendido em algumas, posso dizer, em algumas decepções que eu tive, né? Em decisões que eu tomei, e que eu ouvi aquele que eu acho que quem nunca ouviu, né? Aquele não te falei. Então, assim, e muitas vezes a gente vai nessa, né? De tocar a coisa de acordo com o que a gente acha, e às vezes a mulher, né? Ela tá ali do teu lado e ela tá às vezes nos alertando para algo, né? Sempre nos alertando. Eu gosto muito, por exemplo, quem ouve aqui, o pastor Pedro Moura, né? Ele quando ele vai ministrar a mensagem, tudo, aí ele faz ali o esboço dele, né? E aí à noite, a nossa querida Dulce, a esposa dele, vai lá e dá uma passada, e aí ela pega e acrescenta, né? Algumas coisas, ela faz ela dá uma olhada, né, e tudo, e aí ela acrescenta, ela bota ali algumas coisas que ele esqueceu, para ele lembrar, né? Ela sempre acrescenta alguma coisa, ou seja, ela com a sua sensibilidade, ela consegue enriquecer o contexto de que ele vai estar passando pra gente, né? No livro, ele tem o livro que eu acabei de ganhar agora, o livro Manual do Casamento, né? Com o pastor Pedro Moura, do pastor Pedro Moura e tal. E lá no início do livro ele já fala assim, que ele convidou a querida Dulce para escrever o livro junto com ele, mas ela não quis. Ela quis fazer exatamente isso que ela sempre faz. No final, ela vai ali e acrescenta algumas coisas e tal, com a sua sensibilidade, ou seja, melhorando aquilo que ele está fazendo. Então, é mais ou menos isso, né? Nós homens, nós temos que ter essa sensibilidade. A mulher, ela normalmente, com essa sensibilidade, ela costuma melhorar ou até mesmo nos alertar em relação a algumas decisões, né? Então cabe a nós também, agora sim, ter essa sensibilidade de também poder ouvi-la. Isso não significa que você vai ser menos macho, né? Que a tua testosterona vai ficar negativa porque você agora se decidiu dar ouvido à tua esposa. Meu Deus, é alguém que está ali na batalha junto contigo, e que as decisões que forem tomadas, né? Se você tomou sozinho, às vezes, se você assumisse a pancada sozinho também, né? Quando dá errado, mas não, normalmente às vezes vem para todo mundo. Então vale muito a pena você sentar, né? Tentar ouvir essa mulher. E para a mulher, às vezes, a gente também não pode, a mulher também tem que ter o cuidado, né, doutor Ignaldo, de também agora não querer passar a ser a se comportar como uma hiena, né? Você sabe que no bando a fêmea é que manda, né? Então, assim, ela também não pode, porque o cara deu ali uma abertura e tal, ela também agora achar que ela vai tomar. Não, acho que tem que procurar esse ponto de equilíbrio, né, doutor Ignaldo? Então, pastor Alberto, só uma pergunta. A minha voz está sendo bem ouvida aí, porque às vezes a sua voz está um pouco baixa, tá? Só para dar eu não estava ouvindo aqui um pouquinho. Mas vamos observar. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Ok. É interessante a gente observar, e é muito bom poder ouvir o pastor Pedro Moura e ver essa questão da vida conjugal, quando ele vai escrevendo o livro, e olha a sabedoria da esposa dele, né? Sobre deixar para acrescentar, para ajudar, dar aquele toque de esposa ali naquele momento em que ele for trabalhar, for trazer todas as questões. E uma das coisas que a gente precisa também estar atento, que vivemos um tempo em que a mulher, ela também está sendo guerreira, está trabalhando, está investindo, não que a Bíblia não mostre. Se você olhar Provérbios lá no final, a gente vai observar aquela mulher empreendedora, né? E que o marido, como se agradava, e o marido era respeitado, é respeitado por ela, pelo seu empreendimento. A gente vai observar isso. E aí é interessante a gente estar atento em várias questões sobre esses sentimentos, a qualidade desse sentimento. Quando o pastor fala sobre o fato de eu ouvir
a minha esposa vai diminuir quem eu sou? Não, muito pelo contrário, nós vamos trabalhar juntos e poder atuar juntos, mas tem algumas, tanto a esposa quanto às vezes o marido, que prefere não falar, prefere ficar embotado, fechado, e aí causam aquelas dores, as dificuldades, os desgastes no relacionamento, né? Outro sentimento também que a gente precisa estar atento, até mesmo quando o pastor estava falando sobre a questão da chuva, a questão de pessoas que vão morar na rua, e nós vemos em diversas famílias, tendo estudo ou não tendo, nós vemos aí o testemunho na Crisolândia, né? Então a gente precisa estar bem atento em relação ao que vai gerando depois. Quando em Volta Redonda estivemos acompanhando um grupo de trabalho com resgate nas ruas, trabalhando isso à noite, levando alimento e levando a palavra também, eu pude observar, que eu acompanhei também para conhecer, e aí vimos ali um rapaz que era formado em filosofia, tinha saído de casa, estava ali, e eu não sei, né? Nós naquele momento não trabalhamos porque depois eu só fui uma vez e fui saber depois o resultado, a resposta, né? Que ele conseguiu voltar para casa, mas qual era a dificuldade? Uma vez tendo saído, agora ele ficava com vergonha de voltar e poder reconhecer que ele foi precipitado na sua decisão, porque ele tinha uma forma de escolha e não quis obedecer aos seus pais ou respeitar, ou seja o que foi que aconteceu lá. E a dificuldade era o que ele estava vivenciando. Estava bom para ele naquela situação? Não. Mas ele não tinha o próximo passo, ele não estava conseguindo dar o próximo passo pela vergonha de ter que fazer como aquele filho pródigo, né? Reconhecer, e a irmã que citou aí a Bíblia, né? Sobre cada momento, então a gente faz a gente lembrar, porque quando você vê aquela parábola do filho pródigo, ele precisou reconhecer e ele precisou tomar coragem de, tendo conta dos seus sentimentos, ir ao seu pai e poder falar: olha, eu pequei, eu falhei, eu errei e eu quero te pedir perdão. E ele vai falar justamente isso: eu não quero nem ser contado como filho, mas seja um dos seus empregados aí, né? E aquele pai o recebeu, e muitas vezes ficam essa distância por causa de uma decisão, por causa de uma forma que foi agida lá atrás, e a pessoa fica vivenciando. E aí, semana que vem vamos trabalhar justamente sobre isso, assim, como investir nessa vida emocional, na qualidade desses sentimentos, né? E o que está faltando, porque é muito simples para nós, ou muitas vezes simplório, né? A gente só pega aquela parte e fala: olha, é desse jeito e aconteceu isso, como fazer? Mas quem está vivenciando aquele sentimento, quem tem olhado para a vida e não tem conseguido ver o sol brilhar, só vê o tempo fechado, todas as dificuldades, as portas não se abrem, né? E muitas vezes ele precisa olhar para dentro dele. É isso que você quer viver a vida toda? É assim que você olha a vida? Como trabalhar tudo isso? Então, isso é olhar a qualidade dos sentimentos, né? Nós vimos aqui sobre os sentimentos, que eles podem ser sentimentos positivos, eles vão nos levar a olhar a vida com alegria, a vivenciar, a saber: olha, eu sou falho, mas o meu pai foi, a minha mãe foi, eu repeti com os meus filhos, mas a gente pode mudar essa história. E às vezes nós deixamos de viver isso, ou ficamos invejando o que o outro tem, e aí queremos o mal para o outro e não percebemos, né? Porque quando fazemos uma propaganda contrária, igual foi já comentado aqui, né? Às vezes nós estamos nos afastando e afastando o outro. Então precisamos observar justamente isso. E aí a pergunta é bom ficar carregando isso o tempo todo, né? Esse peso, esse fardo, né? Não pode ser mudado, não pode ser trocado, e usar até mesmo aqueles sentimentos que são negativos para poder melhorar. Quando você olha e observa assim: olha, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade de lidar porque eu não consigo acreditar em mim mesmo. E aí, como eu posso trabalhar isso? Eu cheguei a uma conclusão e eu posso agora começar a investir, e posso começar a buscar ajuda, posso começar a trabalhar isso para que eu possa levar o outro que está perto de mim, sentir alegria e se alegrar junto comigo. Não só alegrar por mim, mas sentir alegria junto comigo, compartilharmos aquele momento muito bom.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.